Você quer aprender um pouquinho mais sobre química orgânica? Então vem comigo, sem enrolação, né? Até porque eu não gosto de enrolar ninguém. Mais ou menos no começo do século XIX, Johann Jacob Berzelius acreditava, junto com outros cientistas, na teoria do vitalismo. O que seria essa teoria do vitalismo? Não sei! Bom, antes de mais nada, precisamos então revirar o passado. Então, Senta que lá vem a história. mais ou menos no começo do século XIX, Johann Jacob Berzelius acreditava, junto com outros cientistas, na teoria do vitalismo. O que seria essa teoria do vitalismo? Seria uma pessoa ficar bem confortável de frente para a praia? Não, pessoal, claro que não. A teoria do vitalismo acreditava que substâncias orgânicas só poderiam ser produzidas no interior de organismos vivos. Como é que é? O seu sangue, por exemplo, ele deve estar repleto de substâncias orgânicas, uma vez que o seu sangue foi produzido no interior de um organismo vivo. Afinal, você está vivo. É claro! Agora, as substâncias que se encontram dentro de uma pedra ou que compõem uma pedra, essas sim deveriam ser consideradas como substâncias inorgânicas. Afinal de contas, essas substâncias compõem um objeto completamente inanimado. Acontece que a teoria do vitalismo foi duramente atacada por um cara chamado Friedrich Müller, na verdade um médico. Quando foi para o laboratório, Friedrich Müller conseguiu produzir dentro de vidros a substância ureia. Acontece que a ureia deveria ser considerada como uma substância orgânica por caras como Berzelius, mas Müller conseguiu produzir essa substância em laboratório. A partir daí, o conceito de química orgânica, do que é substância orgânica, do que é substância inorgânica, ficou meio que no limbo, sem ninguém saber. Até que mais ou menos em 1858, um cara chamado Kekulé, veio resolver essa situação, definiu o que seriam os compostos orgânicos e o que seriam os compostos inorgânicos. O que foi que Kekulé fez? Ele estabeleceu os 3 postulados de Kekulé. É verdade, só que eu não sabia. Que definiram justamente a importância de um átomo para a química. Qual seria este átomo? O átomo de carbono. O átomo de carbono é tão importante para a química que ela tem uma química inteira, um universo de substâncias formado por átomos de carbono. Então o Kekulé falou, os compostos orgânicos são compostos formados pelo átomo de carbono. Então necessariamente um composto, para ser considerado orgânico, precisa ter em sua fórmula o átomo de Eu sei e você sabe. carbono, ok? Agora acontece aqui que nós temos algumas exceções que devemos considerar. Nem todo composto químico que contém o átomo de carbono será considerado como composto orgânico. Existem algumas exceções, como nós temos, por exemplo, o cianato de amônia, temos também o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o bicarbonato de sódio, o ácido carbônico. Bom, Kekulé, além de estabelecer o conceito de química orgânica, também ajudou a formular os 3 postulados, que são conhecidos justamente como postulados de Kekulé. Cada um desses postulados vão tentar explicar a importância do átomo de carbono para a química orgânica. Tá? O primeiro postulado de Kekulé, você sabe qual é? É o picolé? Não. Corta. O primeiro postulado de Kekulé fala que o carbono é tetravalente, ou seja, fala que o carbono pode fazer até 4 ligações, não menos do que isso e também não mais do que isso, certo? E essas 4 ligações que o átomo de carbono pode fazer serão divididas em 4 tipos. As 4 ligações dele serem simples. O carbono poder fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. E o carbono poder fazer 2 ligações duplas e seria o carbono fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. Professor, o átomo de carbono pode fazer uma ligação quádrupla? Claro que não. Entre 2 átomos, se houvesse uma ligação quádrupla, a repulsão entre os elétrons ali que estariam envolvidos nessa ligação seria muito grande, impossibilitando então a existência de uma ligação quádrupla. Ah, agora eu entendi! Aqui chegamos a um ponto interessante. Precisamos conhecer os tipos de ligações que são estabelecidas entre 2 átomos. Toda vez que um átomo faz uma ligação covalente com outro átomo, a primeira ligação, essa primeira ligação é chamada de ligação sigma. E as outras ligações que vão surgir depois da primeira serão chamadas de ligações pi. Desta forma, toda vez que um átomo de carbono faz 4 ligações simples, ou seja, cada ligação é a primeira que é feita com um átomo vizinho, então as 4 ligações serão ligações sigma.
Agora, se o carbono faz uma ligação dupla e duas simples, a segunda ligação que compõe a ligação dupla será considerada como ligação pi. As outras três serão consideradas como ligações sigma. Agora, se o carbono faz duas ligações duplas, as primeiras ligações que ele faz com cada um dos átomos que estão o rodeando, como vizinhos, serão ligações sigma, ou seja, duas ligações sigmas, e portanto as outras duas ligações que vêm depois serão consideradas como ligações pi. A mesma coisa acontece quando o átomo de carbono faz uma ligação simples, sendo considerada como sigma. Do outro lado ele vai fazer uma ligação tripla. A primeira ligação estabelecida, ligação sigma. As outras duas serão consideradas como ligações pi. O segundo postulado de Kekulé é muito simples de ser entendido. Ele estabelece que toda vez que o carbono faz 4 ligações simples com determinados átomos, certo? Os comprimentos que ele estabelece com determinados tipos de átomo nessas ligações simples serão sempre iguais. Por exemplo, vamos supor que o carbono faz 4 ligações simples com 4 átomos de hidrogênio. Essas 4 ligações terão o mesmo comprimento, serão iguais entre si. Agora vamos substituir um dos hidrogênios por um átomo de cloro. As 3 ligações que ele faz com os 3 hidrogênios serão iguais entre si. Agora, a ligação que ele vai fazer com o átomo de cloro pode ser um pouco maior, um pouco mais alongada, ok? Agora, vou pegar o átomo de cloro e vou trocar a sua posição. O simples fato de trocar a posição do átomo de cloro não vai fazer com que essa ligação seja mais curta ou mais alongada. Ou seja, ela vai ter o mesmo comprimento da ligação anterior. E óbvio, o hidrogênio também que foi trocado de posição vai passar a ter a mesma distância, o mesmo comprimento dos outros 2 hidrogênios. Ou seja, no final das contas você vai ter o mesmo composto químico que você tinha no início. O terceiro postulado de Kekulé estabelece que o carbono pode formar cadeias. O que é que significa? Isso significa que o carbono pode ligar um carbono, que liga-se a outro carbono, que liga-se a outro carbono, que pode ligar, adivinha só, com outro carbono, e pode ligar com outro átomo de carbono, que pode ligar-se com outro átomo de carbono, e assim indefinidamente. Nós podemos ter, então, os mais variados tipos de compostos orgânicos por essa propriedade. Essa propriedade, inclusive, é a propriedade do átomo de carbono que eu mais gosto, certo? Porque estabelece vários tipos de cadeias orgânicas que nós vamos estudar depois. Bom, pessoal, chegamos ao fim da primeira parte da introdução à química orgânica. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre hibridização. Mas é importante que você veja um vídeo aqui do nosso canal que responde a seguinte pergunta: por que o carbono faz 4 ligações? É muito importante que você veja esse vídeo antes de passar para o nosso próximo vídeo, certo? Então te aguardo aqui nesses vídeos, nos próximos vídeos do canal. Mas é isso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, que é muito importante. Quando eu não peço, vocês esquecem, então clique em gostei aí. Até mais.